Deixa eu falar para você, Renato, já por lidar com gestão, alguma coisa. O que, que você percebe, né? Porque a gente às vezes fala, quando fala de Orditec, fala falando em flor, a gente normalmente faz o raciocínio daquele cara do rural, né? Do sítio, da fazenda e tal. Como que você está vendo isso daí a nível da gestão dessas pessoas? Elas melhoraram, elas já estão mais atentas a custos e principalmente aqui no nosso Brasil, né? Você tocou num ponto muito sensível, né? Que é a tributação. Como que é que eles estão encarando isso? E você falou, por exemplo, na parte, principalmente do Hortitec, deve pegar o pessoal de campo, tem muita substituição tributária, né? Porque na flor a gente ainda sabe que tem alguns produtos que não são tributários. Mas, principalmente essa parte tributária, as pessoas já estão tendo mais consciência disso? Olha, a questão, vamos falar, vamos dividir essa sua Perfeito. pergunta em dois, né? Porque são dois É, assuntos um pouco correto. distintos. Um é a questão tributária. A questão tributária no Brasil é extremamente complexa comparada com outros países e é difícil você achar alguém que domine perfeitamente a questão da tributação nos diferentes elos da cadeia e nos mais diferentes estados, porque em um estado é tributado, no outro não é, no outro parcialmente, depois é diferido. Então, é extremamente complexo e só realmente após uma boa reforma tributária que vai ser feita a nível federal, que aí você vai começar a ter alguma chance de equalizar isso, porque é muito complexo e a grande maioria, tanto dos produtores como dos floristas e decoradores, eles não entendem muito desse assunto e acabam deixando isso para o seu contador. Mas é muito importante, principalmente no aspecto do produtor, ele poder, na hora da compra dos insumos ou dos seus investimentos, poder observar isso e poder se creditar, de certa forma, do ICM para poder economizar o seu custo. Mas, João e Pedro, esse é um assunto complexo, é um assunto que ainda tem que melhorar muito. Já agora, sobre a questão da Gestão. gestão, que você comentou no começo, a gente percebe uma clara diferença que os empreendimentos, os profissionais que estão tendo sucesso, estão claramente investindo em gestão. Então, não dá mais para você administrar o seu negócio como a geração anterior administrava. Não tem mais jeito. Então, a gente percebe que tem que estudar, tem que inovar. Muitos já fizeram até cursos de gestão, fizeram faculdade, e a gente percebe que isso faz toda a diferença. Não só por administrar corretamente todos os recursos, mas para também otimizar espaço, mão de obra, estoque, e todos esses aspectos e as inovações tecnológicas. Porque é impressionante hoje, se a gente vê em termos tanto, vamos imaginar desde o mais simples, que é na parte de produção, onde muitos processos são automatizados, mas até na parte da gestão, com você, se você usar corretamente ferramentas que tem dentro do seu celular, que digamos assim, talvez 90% das pessoas usam o celular só para aquelas questões básicas, telefonar, WhatsApp, Facebook, Instagram e acabou, né? E às vezes o próprio celular ele fornece tantas possibilidades, até as próprias redes sociais, por exemplo, se você vê hoje o Instagram, ele só para dar um exemplo, o potencial de você impulsionar posts, de você divulgar a um custo relativamente simples e barato e com a possibilidade de em determinados períodos, tempos, você atingir público-alvo diferente, você vai atingir de repente uma rede, uma região, uma cidade, num determinado horário. Então, se você conhece corretamente o perfil do teu cliente, você sabe que quer, se você trabalhar isso a um custo muito barato, você tem um resultado muito caro, muito bom. E o mundo, na verdade, mudou, né? Se a gente pensa quando se investia antigamente em jornal, em rádio, não estou dizendo com isso que essas ferramentas não tenham valor, não é deixar de isso. investir nisso, né? Mas as novas gerações têm um outro perfil de acesso à informação. Então, você tem que pensar no teu consumidor de amanhã. Não pode desenvolver para amanhã baseado nas tendências de ontem, senão você realmente está fora do mercado.
E isso faz muita diferença, isso dá resultado. Então, gestão, para mim, é tudo. É a chave do sucesso. Deixa eu amarrar um pouquinho. A questão de gestão, é a geração que está assumindo alguns pontos de venda, né, de floriculturas e gardens, e a entrada forte cada vez mais do supermercado, né? Pela sua experiência, pela sua visão, né, desde na época quando você era diretor do Veren, a participação do supermercado era muito baixa, né, muito pequena. Hoje chega a 40%, talvez, né, e cada vez aumentando mais. E as floriculturas, né, elas me procuram e vão falar assim: pô, Pedrão, o supermercado está, né, tá acabando com o meu negócio. Na verdade, sim, tem um ponto positivo de estar disponível em mais partes, né, pelo Brasil todo, a flor. Aí sim vai dar competência também da floricultura, de atender melhor e oferecer algo a mais. E como que você enxerga, né, pela sua experiência, a venda no supermercado? Eu acho que é algo, digamos assim, inevitável, né? Não tem, talvez até há 10, 20 anos atrás, quando começou, a gente até muitas vezes falava sobre isso. Hoje em dia já é uma situação que você fala, é igual, por exemplo, o motorista de táxi reclamar com o motorista de Uber. Ou, por exemplo, o canal de TV, a rádio reclamar disso, ou o jornal reclamar da internet. Mudou, o tempo mudou e a gente precisa. Quanto mais tempo se perder reclamando disso, é pior para o seu próprio negócio. Então você tem que aproveitar e falar: bom, é fato consumado e agora eu vou ter que pensar como conviver, não é nem enfrentar, é conviver isso. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo, na grande maioria, eu diria assim, 80% a 90% do caso, a venda do supermercado, ela ampliou o mercado. São pessoas que não iriam comprar flores e plantas, não iriam, e compram porque elas encontraram, elas viram, compra de impulso, de oportunidade e tal, elas não passaram na floricultura. E como os produtores investiram muito nos últimos anos em variedades, em durabilidade, em pós-colheita, tecnologia, essas flores, hoje mesmo as do supermercado, elas acabam durando mais tempo. E aí as pessoas acabam voltando a comprar, a presentear. E aí que está essa situação, que aí a floricultura precisa analisar o que eu posso fazer de diferente para poder competir, porque o supermercado tem um monte de coisas que o supermercado não consegue fazer. Então, vamos pensar, o que o supermercado não faz que eu consigo fazer? E aí tá o grande segredo. Isso pode ser na apresentação, pode ser no serviço, na entrega, num trabalho, por exemplo, de lembrar a pessoa, por exemplo, hoje é aniversário do seu marido, da sua esposa, tal, de casamento. O dia de todos nós hoje em dia é tão atribulado que, de repente, se você tem uma pequena lembrança, você fala: nossa, meu Deus, eu preciso lembrar, que bom. Então, é questão de oportunidade, né? Com certeza, não pensar em competir com preço, porque isso é uma guerra perdida. Tem que pensar em nichos diferentes, formas diferentes, assinaturas florais, incentivar mais a venda através da internet, baratear os custos, porque hoje em dia a gente sabe que muitas vezes você ter o seu ponto, e se ter um ponto caro, as pessoas hoje estão sem tempo, as pessoas hoje não têm mais a disponibilidade, o tempo, principalmente nas grandes cidades, de pegar o seu carro, ir até a floricultura, estacionamento, é isso, é trânsito. Então, como incentivar isso? Então, tentar melhorar esse serviço, talvez não esperar o cliente vir até você ir até o cliente. Então, facilitar. Qual é a principal? Por exemplo, uma pessoa que hoje quer presentear, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, o homem que quer dar flores para sua namorada ou tal, e às vezes é um profissional liberal, um advogado, um médico, que tem sua hora que custa caro. Então, se ele se ele gastar, por exemplo, 1 hora para ir numa floricultura, tudo isso é 1 ou 2 pacientes que ele atendeu. Então, que tal você, em vez dele ir até lá, você ir até ele, sabe? Ele tem o dinheiro, ele tem o potencial e ele vai fazer. Então, muitas vezes para muitos homens, assim, a questão que a flor é um problema. Qual? Que cor? Que forma? Não sei, tal. Vou dar, tem que escolher. Então, se tem alguém que pega e resolve isso e fala: aqui, só me passa o cartão,
Ufa, tá ótimo, tá resolvido, acabou meu problema, eu vou tomar minha cerveja, eu vou sentar com meus amigos, que aí você tem uma faixa de preço que você pode ganhar. Então, por exemplo, o homem que, vamos pegar um exemplo, iria na floricultura, ia esperar 1 hora lá e não sei o que, escolher, constrangimento de encontrar alguém, está lá na floricultura, não sei o que. Um produto que, por exemplo, poderia custar R$100, se você levar ele pronto e levar para lá, ele paga 150, mas brincando, sem problema. E aí está o seu diferencial.